Fala pessoal, eu estou aqui com o relatório final do delegado Marcel Madruga referente ao processo de cambismo da Arena Corinthians, de ingressos da Arena Corinthians. E o delegado, nesse relatório final aqui, que ele envia para o Ministério Público, ele solicita o arquivamento do processo. Só que tem algumas incongruências, vamos dizer assim, com relação a esse processo e até mesmo ao despacho aqui do delegado, porque eu vou pegar algumas partes do processo aqui para ficar um pouquinho mais claro para você entender quais são as incongruências. Primeiro, tem um depoimento aqui de uma funcionária do clube, que ela inclusive foi afastada depois que ela denunciou para os seus superiores, no caso Lúcio Blanco, que é o diretor lá da Arena Corinthians, e também Alfred Luz, que na época era o CEO do clube, o quase CEO, tinha a função de CEO, e ela informou o seguinte, isso aqui está no depoimento no inquérito, tá bom? Ela fala que relatou que aproximadamente há um ano começou a perceber e receber recomendações para realizar trabalhos contrários às regras e normas estabelecidas, sendo hostilizada e destratada por não concordar com tais ordens. Declarou que em meados do ano passado começou a receber várias denúncias relacionadas a cambismo e uso de robôs para a reserva de ingresso do sistema fiel torcedor. Até aí tudo bem, vamos lá. Ela informou ter levado as suspeitas ao CEO Fred Luz, ao então CEO, né, que prometeu liberar verba para investigação, mas não tomou providências. Ela afirmou ainda ter reportado as irregularidades ao diretor administrativo do clube, na época o diretor oficial, hoje ele é um diretor que trabalha por debaixo dos panos ali no clube, Marcelinho, e ao Lúcio Blanco, que não tomaram providências efetivas, descobrindo posteriormente que o cambista era cunhado de uma funcionária e genro de outra funcionária do clube, ambas funcionárias do setor de arrecadação. Que absurdo, né? Mas vamos lá. O cambista no caso, ele é parente de dois funcionários no setor de arrecadação do clube. Vamos lá. Isso aqui tá tudo em depoimento, tá bom? Aí, por fim, aqui ela mencionou que, devido aos fatos reportados e ao assédio moral sofrido, isso ela registrou um boletim de ocorrência, ela foi forçada a tirar férias e encontra-se em banco de horas desde o dia 28 de janeiro de 2025, sem posicionamento sobre seu retorno ao trabalho, temendo ser demitida por estar prestando depoimento à polícia. Ou seja, isso aqui é um caso de assédio moral. Essa funcionária está sendo coagida pelo diretor, pelos diretores ali, por quem manda no clube mesmo hoje, ao lado do Augusto, ou o próprio Augusto mandando fazer. E aqui tem também o depoimento do Marcelo Munhoz, que já foi publicizado aí por diversos canais, diversas mídias, deu depoimento. Ele também foi no Catalão, no Alambrado Alvinegro, mas ele também prestou um depoimento nesse processo e tudo que ele falou lá, ele colocou aqui no processo, relatando que a venda de ingresso e controle de acesso no estádio, optando pela contratação da empresa Ticket Hub, aquela coisa toda, que não passou pelo compliance, ela ficou em sétimo, não atendeu aos requisitos técnicos e comerciais, além de ser 40% mais caro que o vencedor da concorrência, e esse foi outro que foi demitido após fazer as denúncias e prestar o depoimento à polícia civil. Aí tem alguns outros depoimentos aqui do próprio Lúcio Blanco e também do Corinthians, que especificou que assim fez um organograma ali de quantos ingressos vai para cada setor, quem é contemplado com os ingressos, tudo mais. Mas o que me espanta aqui é com relação ao despacho final aqui do delegado, que é a conclusão do inquérito, que é o seguinte: ante o exposto e considerando-se o robusto conjunto probatório produzido durante as investigações conduzidas, conclui-se tecnicamente que, inicialmente, não se verificam indícios técnicos ou materiais
capazes de demonstrar ocorrência de invasão ou violação cibernética no sistema oficial responsável pela emissão dos ingressos do programa Fiel Torcedor. Tá, beleza. Essa aqui é uma questão que você vê lá que não tem nenhuma irregularidade no sistema. Não está tendo fraude dentro do sistema. Só que isso aqui é uma coisa muito vaga para uma conclusão de inquérito, sendo que a denúncia maior aqui não é fraude no sistema, é fraude interna do clube, tá bom? Mas vamos continuar aqui, ó. Por meio das oitivas realizadas e oficiais elaborados pelo próprio clube e empresa contratada pela gestão dos ingressos, não apontaram qualquer interferência externa capaz de comprometer o funcionamento normal do sistema operacional gerenciado pela empresa OneFan, conforme explicitado nos autos e na documentação apresentada. Beleza, não há nenhuma interferência externa. O problema maior aqui é a interferência interna, tá bom? Vamos lá. Quanto às suspeitas levantadas relacionadas à emissão manual de ingressos por funcionárias do setor administrativo, verificou-se pelas provas coligidas de que tais atos foram praticados por funcionários regularmente autorizados pela diretoria. Ou seja, houve irregularidades, houve, assim, pelo inquérito aqui, pela conclusão do inquérito, houve irregularidades, só que o delegado pede o arquivamento do processo. Me estranha isso, mas vamos lá. Por funcionários regularmente autorizados pela diretoria, através de logins corporativos próprios e credenciado para essa finalidade, não existindo, portanto, elementos indicativos robustos de dolo ou má-fé nas ações individuais dessas funcionárias. Pessoal, vamos lá. Se o processo aqui, a investigação, comprovou que 2 funcionários ou 2 funcionárias do setor de arrecadação do clube agiam em conluio com um cambista que é parceiro dela, que é parente dessas funcionárias, como é que o delegado vem falar que não houve dolo ou má-fé nas ações? Tá, tem coisa irregular aí. Mas vamos continuar aqui. Cumpre destacar ainda que o modelo e os critérios de distribuição e destinação interna dos ingressos são definidos exclusivamente pelo próprio Esporte Clube Corinthians Paulista. Até aí, tudo certo, é isso mesmo, que é uma entidade privada e não caber aí que eu discordo um pouquinho, tá? Não caber na autoridade policial e nem ao poder público interferir na gestão interna, exceto quando configurada de maneira inequívoca a prática de crime tipificados no ordenamento penal vigente, o que não é o caso. Eu discordo, é o caso sim do delegado, porque a pessoa que se cadastra no Fiel Torcedor, ela é uma consumidora. Então, assim, aqui quando há privilégios de compra de ingresso, há redirecionamentos de ingressos aqui, há um crime contra o consumidor. É crime de consumidor. Então, se preciso for, chama até o Celso Russomano aí para comprovar isso aí. Então, o delegado errou essa questão aqui, tá bom? Aí, para finalizar aqui, ó, no caso em questão, a apuração revelou que os fatos investigados decorrem preponderantemente de questões internas de gestão, passíveis de correção mediante mecanismos administrativos internos de compliance, auditoria e governança corporativa, afastando-se, portanto, o interesse jurídico penal estatal. Também discordo. Há uma guerra política hoje muito grande dentro do clube, há um problema seríssimo lá, e há, inclusive, até para a questão de investigação aqui, há um possível conflito de interesse aqui, do próprio investigador. Se você vai falar para a diretoria, investigue isso, mas ela pode estar ligada a esses crimes, então ela não pode investigar. Eu não sou advogado, mas isso é uma questão muito básica aí para entender que essa conclusão aqui do delegado não foi muito coerente, certo? Ademais, resta claro que
as questões levantadas pelo noticiante extrapolam os limites da tutela penal e devem ser resolvidas pelos próprios mecanismos de fiscalização e controle interno do clube, tais como conselhos e assembleias. Até aí eu concordo, há de ser investigado também internamente pelo clube, o conselho deve fazer isso, só que na sequência aqui o delegado coloca algo que acaba contradizendo isso aqui. Tá? Vamos lá, eu vou explicar depois o porquê. Por fim, cumpre salientar que não se ignoram eventuais questões políticas subjacentes à resolução desse impasse gerencial. Todavia, o inquérito policial não pode ser utilizado indevidamente para essa finalidade, especialmente na ausência de demonstração de infração penal. Ou seja, ele empurra a bomba para o conselho e para dentro do Corinthians, fala, investiguem você aí dentro porque não é um crime estatal que caiba ao poder público. Mas frisa aqui que não pode ser usado para cunho político. Acontece, delegado, que assim, tudo que for feito internamente ali, ainda mais hoje em dia, que está uns anos acirrados e tudo mais, tudo que for investigado dentro do conselho acaba tendo cunho político. Vai ter lá conselheiro da oposição e da situação, vai ter diretor, presidente da comissão de ética, que é da situação, vai ter presidente do conselho deliberativo, que é da oposição, vai ter presidente do CORE, que acaba, não sei bem se é oposição ou situação, mas não está muito bem com a situação hoje. Então, tudo que for investigado dentro do conselho hoje terá cunho político, e isso você não pode ter a mínima dúvida. Aí, concluindo aqui o relatório do delegado, ainda que indiciária a ocorrência do crime de cambismo, no artigo 166 e 167 da Lei número 14597 de 2023, da Lei Geral do Esporte, a responsabilização criminal deve ser direcionada pontualmente com estratégia específica de atuação por parte da polícia ostensiva e de forma preventiva pela própria entidade gestora da emissão dos ingressos. Eventual ocorrência inequívoca envolvendo essa prática delitiva específica, a apuração compete à delegacia da área do fato e, em casos de maior escala, num contexto de proteção dos direitos difusos de consumidores. Ou seja, o que eu falei lá atrás, que isso aqui é no mínimo um crime contra o consumidor, ele acaba ratificando aqui, pedindo para que esse processo seja encaminhado para a delegacia competente. Só que ele mesmo pede o arquivamento do processo, então ficou muito ambígua aqui a resolução do delegado, muito confusa, muito dúbia, e aí concluindo aqui, dessa forma não compete ao presente inquérito policial, tampouco essa delegacia especializada, apurar tais fatos. Eis que sua atribuição, consoante disposto no Decreto Estadual número 65.241, de 3 de outubro de 2020, restringe-se à investigação de infrações penais praticadas por meio eletrônico, desde que relacionada à organização criminosa ou perpetrada mediante o emprego de recurso tecnológico avançado, hipótese não evidenciada minimamente nos autos em análise. Eu continuo discordando, não sei se acaba, não tenho esse conhecimento, se poderia relacionar a uma ORCRIM, no caso uma organização criminosa, ou não, mas eu discordo aqui que não tem algum tipo de crime. Diante dessas razões, considerando a ausência de elementos hábeis, a configuração de ilícitos penais e considerando que eventuais desvios ou irregularidades administrativas identificadas não apresentam relevância penal suficiente para persecução criminal dos dirigentes, sugiro o arquivamento do presente inquérito policial. Aí, com esse inquérito aqui, com essa conclusão aqui do delegado em mãos, a assessoria de imprensa do Corinthians saiu distribuindo para todos os portais, para todos os meios de imprensa, que o processo foi arquivado. Outra mentira, o processo não foi arquivado. Isso aqui é um relatório final do delegado, mas quem arquiva processo ou não é o Ministério Público, é o promotor de justiça. Isso aqui foi encaminhado para o MP ontem.
Mas aqui não é a resolução final. O Corinthians ainda pode ter esse problema aqui, ainda de compra de ingresso, de cambismo dentro do clube. Agora, é difícil, né, falar, porque o Augusto, ele mente o tempo todo, é um mitômano, e o seu grupo próximo ali, o seu núcleo político, pegaram a mesma mania de mentir o tempo todo, e, e a imprensa acabou caindo nesse conto de fadas aqui da assessoria de imprensa do Corinthians, de que o processo foi arquivado. Não foi, ainda depende do Ministério Público, e eu acho que o Ministério Público não vai arquivar esse processo, porque pelo próprio relatório aqui do delegado, há sim indícios de ilícitos, de irregularidades, de fraude interna dentro do clube, sim. Uma coisa eu concordo com o delegado, assim, acho que o conselho deveria sim investigar, fazer uma investigação interna lá para acabar responsabilizar de fato quem é responsável por esse crime contra os torcedores. Aquele que paga o fiel torcedor e na hora de comprar o ingresso, ele chega lá no site e não consta mais ingresso porque cambistas dentro do clube já pegaram todos os ingressos e saíram revendendo aí a preço exorbitante de 500, 600, 360, 500, 600, R$ 1.000, e ferindo o Código de Defesa do Consumidor, tá bom? Assim, tá difícil, viu, pessoal? É muita desinformação vinda do Augusto e vinda da assessoria do Augusto hoje. Eles pegam um relatório e já falam. Aconteceu o mesmo com a RCE esses tempos. O Augusto, todo contente, veio falar que a RCE, a recuperação de crédito lá, seria homologada e na verdade não foi ainda. O que teve foi um processo lá para julgar se cabe ou não a RCE para o Corinthians. Não sei se foi o André Cury ou qualquer outro credor do Corinthians, entrou com uma ação e acabou perdendo ali. Para homologar a RCE, ainda faltam muitas etapas ainda. Inclusive, tem um percentual de credores que devem aceitar a RCE, a forma de pagamento, o prazo e forma, e percentual de arrecadação do clube indo diretamente para a RCE, e isso ainda não aconteceu, tá bom? Inclusive, as primeiras propostas do Corinthians foram negadas veementemente pelo próprio judiciário, por entender que era uma fatia muito pequena aí para pagar os seus credores. E é isso, mais uma mentira do Augusto, mais uma ação temerária do presidente, que hoje está depondo na Polícia Civil, na delegacia, a respeito do caso Vai de Bet, e que possivelmente será indiciado. Ele está tá depondo hoje como investigado, assim como foi Sérgio Moura ontem, e assim como foi o Marcelo Mariano na segunda-feira. Hoje o Augusto está depondo como investigado e muito provavelmente no começo de maio agora, no final de abril, o inquérito se encerra e apresenta denúncia ao Ministério Público já com Augusto como indiciado, assim como Sérgio Moura, assim como Marcelo Mariano e, para minha surpresa, assim também com o ex-diretor jurídico, o Yunque Lee, que também poderá ser indiciado aí nesse processo do caso Vai de Bet. É isso, mais algumas lambanças aí do nosso amigo Augusto Melo, que só vem fazendo lambanças desde o primeiro dia de sua gestão. Vai, Corinthians!